Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos, amém? É bom estar aqui na presença de Deus e podermos louvar o nome do Senhor, lembrando que o nosso Deus segura em nossas mãos, mesmo quando o mundo cai ao nosso redor. De alguma forma, cada um de nós tem uma experiência do mundo desmoronar em algum momento da vida ao seu redor. Ter a certeza de que o Senhor está conosco e que Ele nos sustenta, apesar da tragédia, quando ela vem nos visitar, nos dá a certeza do seu cuidado, de que podemos continuar firmes nele, porque Ele cuida de nós. E se não há motivo algum para você estar hoje à noite, além esse já é um bom motivo para você estar louvando a Deus, porque Deus cuida de você. Este culto não é outra coisa a não ser uma forma de você expressar e agradecer a Deus esse cuidado do Senhor por sua vida. Quero dizer da minha alegria de ter você aqui conosco na igreja de Tambaú, não apenas você que está conosco pela primeira ou pela segunda vez, mas também você que tem vindo algumas vezes para estar aqui conosco e tem adorado a Deus aqui com esta igreja. Temos várias igrejas abençoadas nesta cidade, de forma que nós nos sentimos privilegiados que você esteja aqui e que o Senhor tenha lhe trazido para adorar conosco nesta noite. Nesses domingos à noite do mês de abril, nós vamos estar falando sobre a alegria, um bom remédio. Nesses dias bicudos e difíceis, nós temos motivos reais e concretos para nos alegrar. Tem sido muito difícil. E o grande desafio é olhar para a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que é chamada a Carta da Alegria, e olharmos para ver os motivos que ele tinha. E eu posso lhe garantir, especialmente você que esteve aqui pela manhã, lembra que Paulo não tinha motivos para se alegrar do ponto de vista humano. Ele estava na iminência de ser levado para Roma, ou já estava em Roma, preso injustamente, porque pregava o Evangelho. Em grande parte sentia a solidão da prisão, porque muitos dos seus amigos o abandonaram, e ali do fundo de uma prisão romana, em Cesareia Marítima, ou em Roma, não se sabe ao certo, Paulo escreve uma verdadeira epístola, uma carta, que ele envia àquela igreja na região da Macedônia, chamada Filipos. E ali ele fala da alegria que vai além da felicidade, que é justamente o tema da mensagem de hoje. A alegria que vai além da felicidade. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Você que está com a Bíblia pode acompanhar na sua própria Bíblia. Você que por algum motivo não está, veja aí na projeção de ambos os lados da plataforma. Nós vamos ler alguns versículos para que possamos refletir nesta noite justamente sobre a alegria que vai além da felicidade. Vamos ler a palavra de Deus e logo após vamos orar, pedindo a Deus que nos faça compreender essas verdades, que são incompreensíveis humanamente falando, mas que o Espírito de Deus pode iluminar o nosso entendimento para que possamos compreendê-la. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, as seguintes palavras: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica
mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, ou a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu lhe convido nessa hora a pedir: Deus, fala comigo. Eu não vim aqui para ouvir apenas um comentário de alguém sobre a tua palavra. Eu vim para ouvir a tua voz. Só vale a pena estar aqui para ouvir a tua voz. E é um verdadeiro mistério, como um homem falho e imperfeito como você pode ser canal e instrumento de bênçãos para a sua vida. E eu assumo isso, confiando que Deus haverá de falar apesar de mim e não por minha causa. Então vamos orar juntos pedindo isso? Ó Deus amado e querido Pai, na tua santa e bendita presença nós estamos agora, tendo louvado e engrandecido o teu nome, te oferecido culto e louvor, porque tu és merecedor e digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só tu és Deus, Senhor, não há outro além de ti. Tu és maravilhoso, Deus presente em nossa vida, não apenas o Criador de todas as coisas, mas o mantenedor, o sustentador da nossa existência. Olhamos para trás e reconhecemos os vários momentos da nossa vida em que a tua mão nos socorreu e nos abençoou, e por isso nós te damos a nossa gratidão. E nessa hora, de maneira muito particular, rogamos que o teu Espírito Santo nos ajude a ouvir a tua voz mais uma vez. Ó Pai, queremos entender que alegria é esta que vai para além da felicidade. E de que maneira nós podemos, ó Pai, receber desta alegria por intermédio de Jesus Cristo. Esses tempos difíceis, Senhor, nos ajuda, Pai, a compreender essas verdades, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. A situação de Paulo não era difícil, irmãos, era mais do que difícil. Ele estava no final, já não era um garoto, de seu ministério. Claro que ele não sabia que poucos meses depois ele haveria de ser martirizado. Mas mais do que isso, Paulo sempre sabia que isso podia acontecer. Era uma verdade que estava no horizonte dele, desde o dia em que ele entregou-se a Jesus Cristo e começou a pregar o Evangelho, e grande oposição se levantou contra ele. A partir daquele momento, Paulo sabia que a qualquer momento Deus poderia chamá-lo, porque ele estava na contramão da história, fazendo exatamente o contrário do que se esperava dele naqueles dias. De modo que quando ele escreve essa carta, prisioneiro, ele não tinha certeza de que alguns meses à frente ele haveria de enfrentar a morte. Mas ele tinha uma certeza maior, é que a qualquer momento ele poderia enfrentar a morte. Daí porque suas palavras se tornam ainda mais cheias de significado, porque não são palavras de um epitáfio, não são palavras de uma despedida, de algo que você, já tendo certeza do que vai acontecer e que não vai ser algo bom, você já começa a se despedir daquelas pessoas. Pelo contrário, Paulo começa essa parte da carta que ele escreve aos Filipenses com um imperativo muito forte: alegrai-vos, ou alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele chama a atenção não para a tragédia que se avizinhava, para as lutas que ele estava passando, para a situação difícil em que ele se encontrava, mas ele também via além. E o além que Paulo via levava-o a se alegrar. Ele começa essa parte dizendo: eu me alegrei sobremaneira no Senhor. Duas coisas ficam muito claras. Paulo não estava tentando fazer um processo de autoajuda. Ele não estava fazendo uma programação neurolinguística, tentando fixar-se em coisas positivas, para que essas coisas positivas pudessem trazer a ele algum tipo de esperança. Não era um processo humano,
Você vê que ele é bem realista, ele traz à memória coisas e situações que foram muito difíceis para ele. Ele fala de escassez, ele fala de experiências difíceis, ele fala de fome, ele fala de coisas complicadas pelas quais ele tinha passado e pelas quais ele estava passando. Portanto, ele não tira do horizonte semântico dele, dos significados dos seus sentimentos, coisas negativas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre isso, sobre programação neurolinguística, sobre pensamento positivo, confissão positiva, mas um dos princípios dessas teorias é que você deve ter palavras só positivas, que você só deve pensar em coisas positivas, que você só deve lembrar coisas positivas. E essas coisas modificarão o seu pensamento e, consequentemente, vão alterar o seu estado de humor, os seus sentimentos. Paulo não acreditava nisso, ele era bastante realista, ele traz à memória coisas negativas, mas ele coloca essas coisas negativas sob uma perspectiva diferente. Veja que ele diz assim: eu alegrei-me sobremaneira no Senhor. Deus era como uma lente pela qual Paulo lia a sua própria história, pela qual ele lia a sua própria vida. Ele compreendia, como eu falei hoje pela manhã, introduzindo essa série, que havia uma história que estava sendo escrita e que todos viam, na qual todos eram personagens, as pessoas com as quais ele convivia, as circunstâncias pelas quais ele passava, junto com outras pessoas, mas ele acreditava, como de fato existe, que ao mesmo tempo que a história da minha e da sua vida está se desenrolando, que há uma outra história sobre ela, uma meta-história, através da qual Deus está cumprindo os seus propósitos. É uma história que está escrita, ou que está sendo escrita, não por mim, nem pelas pessoas, nem pelas circunstâncias, nem pelo azar, nem pela sorte, nem pelo destino, mas por Deus. Paulo conseguia então ler de cima para baixo, através da meta-história, do que Cristo estava fazendo na vida dele, os acontecimentos lá embaixo, nos quais ele estava inserido. Daí porque ele não precisava de fazer um processo mental, um processo de mentorização ou de mentalização, através do qual ele pudesse ser só positivo. E sendo só positivo, esquecer as coisas negativas e mudar o seu estado de humor. Ele encarava as coisas como elas são, de maneira bastante realista. Tanto é que ele faz uma série de duplas aqui, que você vê a partir do verso 12, quando ele diz assim: eu tanto sei estar humilhado, como sei estar honrado. Eu sei estar em tudo e em todas as experiências da mesma maneira. Eu tanto sei o que é fartura, como sei o que é fome. Eu me lembro de quando havia abundância na minha vida e como havia escassez na minha vida. Paulo é realista, ele não nega a realidade. O que o fazia dizer alegrei-me sobremaneira era o fato de que ele se alegrava no Senhor. Ele colocava Deus como uma lente através da qual ele conseguia fazer a leitura da realidade da perspectiva não dele, mas da perspectiva de Deus. A diferença da felicidade, conforme uma construção humana, e a alegria, conforme dom de Deus, é que a felicidade é exatamente isso: uma tentativa do homem construir motivos pelos quais ele se anime a continuar a viver. A felicidade parece estar agregada frequentemente na minha e na sua vida a coisas, a pessoas, a circunstâncias. Frequentemente nós dizemos assim: se tivermos isso, eu serei feliz. Se não me faltar aquilo, eu serei feliz. Se fulano de tal estiver ao meu lado ou comigo, eu serei feliz. Se eu estiver com essas circunstâncias, eu serei feliz. É sempre um condicional enorme que nos faz então dependentes de pessoas, circunstâncias e coisas para construir uma felicidade. Essa entidade meio subjetiva que ninguém sabe definir. Se eu perguntasse aqui a essas 300, 400 pessoas que talvez estejam aqui, além daquelas que nos assistem, o que é felicidade para você? Muitos dariam respostas semelhantes, mas ninguém daria uma resposta literalmente igual a outra, porque felicidade é uma construção subjetiva. Você é o que diz, você é quem diz ser feliz ou não ser feliz. Você é quem define critérios e meios pelos quais você diz: eu estou mais feliz hoje, eu estou menos feliz hoje.
Portanto, felicidade tem a ver com construções humanas, estados de alma, leituras que se faz da realidade. Paulo sobrepõe a esta felicidade tão circunstancial, tão subjetiva, tão relativa, algo muito mais profundo. Ele vai buscar em Deus, no Senhor, a razão de sua verdadeira alegria. No caso específico desse texto, a alegria de Paulo está associada a um reconhecimento do cuidado de Deus. Se você conseguiu ler o texto com atenção enquanto eu estava lendo, você deve ter entendido, principalmente a partir do verso 14, que Paulo faz menção a uma série de circunstâncias que aconteceram antes daquela prisão. Na verdade, desde o início, na igreja de Filipos, que foram situações, circunstâncias, pelas quais aquela igreja demonstrou um cuidado por aquele pastor. Mas Paulo entendia que aquele cuidado daquela igreja por aquele pastor não era um cuidado humano, era Deus usando aquela igreja para cuidar daquele pastor. Veja o que é que diz o verso 14. Ele diz assim: todavia se refere ao fato de que ele estava já acostumado a passar por provações as mais diversas. Ele diz: todavia, apesar de estar acostumado com isso, de ter couro grosso e enfrentar circunstâncias com coragem, eu quero dizer para vocês que vós fizestes muito bem associando-vos na minha tribulação. Paulo estava falando de uma espécie de sociedade que aquela igreja havia feito com ele, de no momento que ele mais precisava estar ali, chegando junto ao apóstolo. E ele vai além, ele diz que isso era uma característica da graça de Deus para os irmãos de Filipos, porque desde o início do Evangelho, veja o verso seguinte, o verso 15, quando ele partiu da região da Macedônia, onde Filipos estava, nenhuma igreja se associou com ele, foi tão solidária a ele, mas somente a igreja de Filipenses. E para provar que não era apenas porque eles gostavam de Paulo, mas porque eles reconheciam que de graça eles tinham recebido e de graça eles deveriam dar de maneira generosa e prestativa, ele também lembra que não era somente em relação a ele que a igreja de Filipos era generosa, mas também em relação a uma outra igreja, uma igreja na região da Acaia, Tessalônica. Veja o verso 16, ele diz: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aquela igreja estava sendo pastoreada por Paulo por um curto período de tempo, não podia sustentar aquele pastor, e aquela igreja amiga de Filipos, uma das regiões mais pobres da Grécia, no antigo Império Romano, a região da Macedônia, se associa e paga, supre, sustenta o pastor para que outra comunidade seja abençoada, mostrando o nível de generosidade que aquela igreja tinha para com Deus e particularmente para com o apóstolo. E Paulo diz tudo isso para trazer à memória o fato de que, por causa da leitura que ele fazia da sua própria vida, ele não entendia isso como coincidência, como característica humana, como dom humano, mas ele entendia que era Deus agindo por intermédio da igreja para abençoá-lo. E ao fazer isso, Paulo abria o coração em gratidão, gratidão pelo cuidado de Deus. É impossível ser alegre da maneira cristã se você não for uma pessoa grata, e grata pelo cuidado de Deus em sua vida. É impossível você ser alegre apesar e além da felicidade circunstancial se você não entender que Deus cuida de você, mesmo usando meios diferentes, inclusive uma igreja que sustentava o pastor Paulo, que o fazia olhar para trás e dizer assim: vocês me abençoaram desde o início do Evangelho. E veja que Paulo não era um mercantilista, ele não era um mercador da palavra, ele não era alguém que visava ser muito bem pago, regiamente remunerado pelo ministério dele. Tanto é que ele diz assim: não que eu procure donativo, verso 17, não que eu procure donativo, não que eu tenha a ambição de vocês me sustentarem, mas o que realmente me interessa é o fruto
a consequência, os resultados que aumente o vosso crédito. Vocês estão sendo abençoados na medida em que eu sou abençoado, e por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês. Perceba então, irmãos, que o que Paulo está falando em toda essa seção da carta que ele escreve aos Filipenses tem a ver com 3 palavras básicas: alegria pelo cuidado, alegria que produz gratidão pelo cuidado de Deus para com ele. Alegria que produz gratidão pelo cuidado de Deus para com ele. Talvez isso soe estranho para nós, porque nós somos de uma época cada vez mais que demanda coisas das pessoas. Talvez seja a nossa geração, a geração em que os direitos das pessoas são colocados mais acima do que os deveres. Em nenhuma outra relação da história, em nenhum outro momento da história, houve tanta consciência de que o meu direito precisa ser demandado. E não apenas porque é justo, mas porque eu tenho um direito de ser feliz, ou um direito de que as pessoas me façam feliz, ou um direito que as pessoas me deem aquilo que é de direito meu. Nós somos uma geração de demandantes, de pessoas que estão sempre dispostas a que as outras vivam em função delas, mesmo quando o direito é legítimo. Recentemente, irmãos, eu passei por uma experiência que foi uma experiência muito interessante. No dia 30 de dezembro, minha filha, que mora nos Estados Unidos, que estuda lá, nós não tínhamos condição de trazê-la no final do ano. Séfora havia estado lá em novembro e nós fizemos uma permuta. Então, sua mãe vai e aí você não precisa vir, porque 2 passagens fica muito caro, fica muito complicado para a gente. Mas em algum momento, e quem é pai sabe disso, eu senti que ela estava chorosa, desejando passar o Natal, e eu corri então para a internet. E graças a Deus apareceu uma oportunidade de usar todos os pontos que eu tinha e comprar uma passagem de vinda dela e a outra colocar no cartão em 10 vezes sem juros. Como a gente já está acostumado com isso, então o ano que vem Deus abençoe e a gente paga. Mas tinha um problema, ela tinha que voltar dia 30 de dezembro. A gente ia tê-la no Natal, mas não ia tê-la no Ano Novo. Era uma troca, valia a pena. No dia 30, então, nos dirigimos, eu, Séfora e ela, para Recife. Coincidentemente, o dia 30 é meu aniversário de casamento. Aos que vão casar, não, se você for pastor particularmente, não casem no dia 30, porque o único dia em que você vai poder comemorar seu aniversário é o dia do seu casamento. O dia do aniversário do seu casamento vai ser só no dia do casamento, porque o pastor tem que estar no dia 31 na igreja. Então faz exatamente 28 anos que eu não sei o que é, de repente chegar, convidar minha esposa e dizer assim: vamos passar um final de semana de lua de mel. Aí, então fizemos a seguinte conta: a gente vai deixar em Recife, a gente aproveita, passa lá o dia inteiro, passa o dia 31 e volta à noite só para o culto. Chegamos no aeroporto na hora, fizemos o check-in. Quando começamos a embarcar, voltamos para o hotel, deixamos Manuela já na sala de embarque, e aí começaram as mensagens: painho, o voo vai ser cancelado. Painho, me tiraram de dentro do avião. Painho, minhas malas estão lá dentro, o que é que eu faço? Bom, isso era mais ou menos 2 horas da manhã. Obviamente que você não vai ficar no hotel, pega o carro, deixa a Séfora no hotel, corro para o aeroporto e vou lá tentar resolver. O resumo da ópera: por alguma razão que eu não sei, a companhia aérea resolveu pegar a metade dos passageiros e embarcar, e a outra metade dizer assim: vocês podem ir amanhã, depois de amanhã ou em algum outro dia. Bom, vocês imaginam a confusão que foi no check-in. Todo mundo tirando foto, todo mundo já telefonando para o advogado, todo mundo já imaginando ganhar algum dinheiro da companhia aérea, o que era muito justo, fazia parte do direito do consumidor. E eu disse assim: bom, o que é que eu quero mais do que a minha filha aqui? Quando eu fui falar com a moça, então, do atendimento, que ela disse assim: há algum problema de sua filha depois? Eu digo: de jeito nenhum. Ela só não pode ir amanhã, porque se ela chegar amanhã na faculdade, a faculdade vai estar fechada, ela não tem para onde ir. Faça o seguinte, coloque ela para o dia 3, ela pode esperar, não tem problema nenhum. E eles então trocaram ela para o dia 3, imagina só, eu não paguei R$1 sequer, e eles ainda transferiram a passagem da minha filha para o dia 3. Aí peguei-a de volta, feliz e contente, passamos o resto da noite. Não foi verdadeiramente uma lua de mel, porque a filha estava lá, mas estávamos felizes e voltamos para João Pessoa. Aí começou a aparecer no WhatsApp o seguinte grupo:
passageiros prejudicados AA, da American Airlines, que era a codeshare com a TAM, que estava levando os passageiros. E o pessoal começou então a dizer assim, vamos entrar com ação tal, manda o vídeo, manda a foto. E eu disse, opa, olha só, vou ter minha filha e ainda vou ganhar dinheiro junto com os outros. Irmãos, eu juntei todos os papéis, eu juntei toda a documentação, e eu sabia que eu tinha direito àquilo, porque apesar de beneficiar-me, eu havia sido prejudicado em alguma forma no contrato que eu tinha feito com elas. Mas aquilo foi me inquietando, sabe? Aquilo foi me inquietando. Aquilo foi começando a dizer assim, você está sendo um demandante. Você está sendo alguém que quer tirar vantagem de uma circunstância que eu usei. Pode ser que eu tenha feito esse voo acontecer isso por outros motivos, mas em relação a você, eu lhe dei um presente, sua filha passar o dia 31 com você, e você ainda vai demandar dinheiro dessa companhia aérea? Que cristão é você? Que justiça é essa que excede os escribas e fariseus, conforme a Bíblia diz que você deve fazer? E aí eu peguei aquele envelope cheio de documentos, olhei para ele, imaginei 5 mil reais, ou 10, e disse assim, eu vou rasgar aqui 5 mil ou 10 mil reais. E eu sei que tem alguns advogados aqui que podem estar dizendo, ô pastor, por que o senhor não telefonou para mim? Eu poderia ter telefonado para você e nós poderíamos ganhar ação. Mas no meu coração, eu não conseguiria dormir em paz, porque eu já tinha recebido o benefício de um Deus que estava escrevendo uma meta-história, me dando o prazer de completar dia 31 de dezembro com a minha filha. Perceba então, queridos, que quando a gente vê a vida com a ótica de Deus, a gente contempla não as circunstâncias que podem me fazer feliz, inclusive aquelas que eu demando por direito que as pessoas me deem, ou que as circunstâncias me deem, ou que as instituições me deem, mas aquelas que eu consigo ver que mesmo aparentemente sendo prejudicado, Deus está conduzindo para um fim glorioso, para um bom propósito, à luz daquilo que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele diz isso, ele não está falando que apenas as coisas boas cooperam para o propósito de Deus na nossa vida. Ele está dizendo que todas as coisas. E por isso Paulo poderia também dizer, por isso tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo que está no texto e que é tão mal usado, que muitas vezes parece ser uma confissão positiva, uma afirmação de poder humano, de que eu posso todas as coisas. O que Paulo estava dizendo é que ele podia todas as coisas na medida em que ele conseguia suportar todas as coisas, porque as via não como elas são, embora ele as visse como elas são. Ele via como Deus estava fazendo, apesar das circunstâncias. Tudo isso indica que é impossível se alegrar se você não conseguir ser grato pelo cuidado de Deus na sua vida, mesmo quando este cuidado lhe faz passar por circunstâncias difíceis e extremas. Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado. Mas se você voltar à sua Bíblia, alguns versículos ou algumas páginas atrás, você vai ver como é que ele encara aquela oportunidade. Veja, a circunstância dele estar preso, ele encarava como oportunidade. Volte agora para o capítulo 1, a partir do verso 12. Essa carta, ela não é apenas uma carta de encorajamento, mas ela é uma carta de depoimento pessoal. Em nenhuma outra carta, Paulo usa tanto o pronome pessoal eu, tantas vezes, na primeira pessoa. Veja que no verso 12 do capítulo 1, Paulo conta a história de como a sua prisão, por mais dolorosa, injusta, sofrida, e veja, se você acha que as prisões de hoje, elas são terríveis, é porque você não viveu na época das prisões romanas.
Nas prisões romanas, os prisioneiros podiam morrer de fome se alguém não levasse a comida. Eles não tinham direito a ser atendidos por médicos ou qualquer outro tipo de cuidado. Embora o Estado, desde aquela época, era responsável por eles, a compreensão é que eles estavam ali para sofrer pelos crimes cometidos. Logo, nada deveria ser feito para minimizar o sofrimento daqueles homens. Portanto, estar preso para Paulo era um sofrimento físico, emocional, mental e espiritual. O senso de injustiça que ele sentia poderia ser muito grande, afinal de contas ele não tinha dado motivos, ele só pregava o Evangelho. Mas veja o que é que ele diz. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, dar ciência a vocês, dar conhecimento, informar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O sujeito está preso. E ele diz assim: eu consigo ver um propósito. E veja qual era o propósito. De maneira que nas minhas cadeias, em Cristo, ou por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, ele se referia àqueles que o conheciam, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo dizia assim: eu estou preso. E sabe quando é que alguém da guarda pretoriana iria ouvir o Evangelho dia após dia, pregado por um homem de Deus, sem que ele tivesse preso? Nunca. Eu fui preso, a prisão dói, é sofrível, é terrível, é injusta, mas eu consigo ver que Deus está usando a minha prisão para o meu testemunho do Evangelho ser ouvido pelos guardas pretorianos, que eram os guardas da elite do Império Romano. Não eram aqueles que vão para o campo da batalha em primeiro lugar, mas aqueles dos altos escalões, que faziam só operações especiais. A eles Paulo dava testemunho do Evangelho porque compreendia que a sua prisão não era em vão. Ele conseguia entender e se alegrar com o fato de que até nisso Deus estava cuidando dele, usando-o no sofrimento para testemunhar a outros. Há muitos anos atrás eu tive a experiência de uma ovelha que gostava de correr vaquejada. E numa dessas corridas de vaquejada, o animal caiu por cima da perna dele. E ele então estraçalhou a perna em vários lugares. E ficou cerca de 120 dias internado. Sabe aquela coisa do pé para cima, cheio de ferro, aquela coisa toda? E ele ficou naquele estado ali. Eu fui visitá-lo, isso faz muitos anos, talvez 15, 20 anos atrás. Eu nunca esqueço disso. Porque quando eu fui visitá-lo para encorajá-lo, para orar com ele, ele disse assim: pastor, eu já estou aqui há 2 semanas. Eu já li o Pentateuco inteiro. Eu estou achando que dessa vez eu vou ler a Bíblia inteira. Parece loucura alguém dizer assim que precisa ter a perna estralhaçada, ou estraçalhada, desculpe, para ler a Bíblia inteira. Mas veja, qual era a perspectiva que ele tinha? A perspectiva que ele tinha é: eu posso ficar aqui murmurando e achando que dei um azar danado e que Deus descuidou de mim porque o animal caiu sobre a minha perna. Ou eu posso transformar essa experiência numa grande oportunidade de crescimento. Tempo ocioso, eu vou ler a Bíblia, coisa que eu digo que não faço porque não tenho tempo quando estou bem de saúde. Paulo estava dizendo: eu estou preso, sei que é injusto, sei porém que Deus cuida de mim, e sei que porque eu estou aqui, guardas que nunca ouviriam do Evangelho estarão ouvindo, e mais, quando os que estão do lado de fora, meus irmãos em Cristo, com toda a liberdade que eles têm, sabem que eu estou aqui preso, mas não deixo de pregar o Evangelho, eles lá fora são ainda mais ousados e corajosos para pregar o Evangelho, vendo o meu exemplo aqui dentro da prisão. A maneira como você vê a vida depende da maneira de você compreender se Deus está cuidando de você apesar das circunstâncias, e portanto você deve ser grato e se alegrar por este cuidado. Se você não entende isso, então você começa a procurar motivos
para que aqueles motivos que lhe deixam triste sejam substituídos por uma suposta felicidade. E aí começa um grande quebra-cabeças, que existencialmente é inócuo, é terrível, é doído, que é você começar a montar peças da sua vida em busca de uma figura que você não sabe. A felicidade é algo que a gente não sabe o que é, e a gente começa a colocar peças esperando que no final uma paisagem bonita apareça. Mas se a gente não sabe nem que paisagem é esta, como é que a gente vai saber que aquela peça precisa ser encaixada ali e que vai combinar com a outra? Não é outra razão porque o mundo busca felicidade e felicidade encaixando peças. E muitas vezes, quando descobre, aquela figura não é uma figura bonita, mas é um mosaico desajustado de peças sem pé nem cabeça, que você tenta daquilo fazer felicidade. A alegria que vai além da felicidade não tem a ver com você montar peças do que você acha que tem que ser. Feliz se tiver ou se não tiver, se alguém estiver com você ou não estiver, se tal circunstância for mais favorável ou menos favorável. Paulo compreendia isso. E então ele diz assim: olha, eu compreendo que a minha prisão teve um motivo, e esse motivo foi para além da minha pequena vida. Talvez essa seja a segunda razão pela qual a alegria vai para além da felicidade. Você não apenas precisa compreender que você se alegra tanto quanto você percebe com gratidão o cuidado de Deus por você, mas você se alegra também quando percebe que a história da sua vida não diz respeito somente a você. Que você também pode se alegrar quando outras pessoas são beneficiadas, mesmo quando você tem que renunciar ou passar por alguma dificuldade. Uma outra característica da nossa época, além do fato de que nós nos temos tornado demandantes, é que cada um de nós tem sido chamado a um viver cada vez mais egoísta, irmãos. Grande parte da infelicidade do mundo é porque é o meu primeiro. E se eu tiver que abrir mão de algo para que o outro seja feliz, mesmo que eu me sacrifique, que eu renuncie, no máximo eu consigo fazer isso por pessoas muito próximas, que eu amo muito, e olhe. Em muitos momentos, as pessoas que se virem, para não dizer outra coisa. Eu quero é ser feliz. E frequentemente a gente não consegue entender que grande parte da felicidade humana não tem a ver apenas com o que acontece comigo, mas com o que acontece com pessoas ao meu redor. Hoje eu estava comentando na classe de escola bíblica dominical sobre a crise na qual nós estamos. Eu não vou entrar em política nem em ideologia aqui, irmãos. Mas não há como você fechar os olhos e não entender que nós estamos numa crise de várias facetas. Política, social, econômica, ideológica, há um confronto de visões de mundo diferentes, e eu particularmente também faço uma leitura de que o Brasil também está em crise espiritual, porque a moral, a ética, os bons costumes, as relações éticas se desgastaram. E isso tem a ver com aquela máxima da Escritura Sagrada que diz que bem-aventurado ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nunca nós poderíamos ser felizes ou estar muito bem como nação se nos últimos tempos cada vez mais valores, políticas públicas, ideologias têm dominado a nossa nação e levado-a para longe de Deus. Eu poderia fazer aqui uma citação enorme de coisas que têm feito com que Deus se torne secundário nessa nação brasileira. Mas o fato é que esta crise não afeta diretamente a você, porque eventualmente você já perdeu o seu emprego. Você pode continuar empregado, relativamente isento ou imune a esta crise, e esta crise atingir você. Você já parou, por exemplo, para pensar que num país que vai chegando aos 10 milhões de desempregados, haverá alguém que no desespero e por absoluta necessidade colocará uma arma na mão e sairá pelas ruas de João Pessoa tentando assaltar alguém, e esse alguém pode ser você? Você já imaginou
que as pessoas, no desespero, irão fazer determinadas coisas para não perder determinados privilégios, a ponto de repente, a gente chegar numa conflagração social nesse país, que vai afetar você? A gente sempre imagina que se o meu estiver garantido, eu estarei bem. Mas se o meu estiver garantido e o dos outros não estiverem garantidos, em algum momento eles vão querer o que é meu. E não apenas do ponto de vista material, queridos. Todas as vezes que eu vejo uma família destruída, todas as vezes que eu vejo um casamento destruído, eu vejo que haverá alguém que sairá em busca de uma felicidade a todo custo. E esse alguém que buscará uma felicidade a todo custo, acaba se tornando alguém infeliz que semeia infelicidade nos relacionamentos de outros. Alguns meses atrás eu estava conversando com uma jovem que estava acabando de sair de um relacionamento duradouro de vários anos. Ela não era casada, mas tinha uma relação estável com aquela pessoa, e ela disse assim: olha, pastor, o que mais me entristeceu foi o fato de que quando o meu companheiro, meu esposo, é assim que eu considero ele, saiu do nosso relacionamento, ele saiu como um lobo devorador, caçando uma vítima para compensar o fato de que eu não admitia mais determinadas atitudes dele. E ele estraçalhou o casamento de pelo menos 2 pessoas que eu conhecia. Aí você diz assim: mas isso não justifica que eu pense no bem dessa pessoa. Sabe, justifica que você se preocupe com aquele seu amigo que está infeliz no casamento, a ponto de tirar algum tempo da sua vida, abrir mão de um conforto seu e fazer uma visita e, quem sabe, lhe dar um conselho, ajudá-lo no momento de crise, de dificuldade, para que o bem-estar dele acabe não se voltando como um mal-estar para a sociedade toda. Vale a pena que você, de repente, não diga apenas assim: Deus, muito obrigado porque meu casamento é sólido, mas olhe ao seu redor e veja parentes seus, amigos seus, que precisam dessa solidez no casamento e não o têm. E vão praticar uma ética situacional, um verdadeiro pega-pega, que hoje na sociedade é o que há mais comum. O que eu tenho mais ouvido de homens relativamente maduros, quando saem do casamento: eu não quero casamento nunca mais, eu vou pegar cada semana uma. E essa tem sido a ética social, destroçando os relacionamentos, o respeito pelas pessoas, o amor pelo próximo, a consideração pelo sentimento do outro. Se tornou alguma coisa selvagem. E muitas vezes a gente não percebe que, ao pensar somente em nós, como o nosso guetozinho religioso, como a nossa famíliazinha toda estruturada está bem, que as pessoas que estão ao nosso redor, se não estão bem, vão sendo afetadas de alguma forma e nos afetam também. Paulo entendia isso. Veja qual é o argumento que ele usa. Quando ele chega no versículo 14, ele diz assim: todavia fizestes bem, e ele estava se referindo ao donativo que eles tinham enviado para a prisão, para que Paulo não morresse de fome. Ele diz assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ele chama a prisão dele de tribulação. E aí ele diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. E aí eu chamo o verso 17 como o centro do que eu estou argumentando. Ele disse: não que aquele benefício seja porque eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Vocês são abençoados quando vocês abençoam os outros. Esse é o argumento que Paulo está dizendo: deixem de ser egoístas. Essa sua felicidade, ou essa busca pela felicidade, não pode ser um frutozinho que beneficie só você. Tem que ser algo além. Tem que ser algo que pense nos demais. A alegria que vai para além da felicidade é quando a gente se beneficia, mas também os outros são beneficiados. Os outros também são abençoados. Porque eu não sei você, mas existe algo que eu creio que é a imagem de Deus em nós, que faz com que todas as vezes que a gente faça o bem para alguém, o sentimento que brote no nosso coração seja um sentimento de satisfação. Faz bem fazer o bem.
porque nós fomos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus para fazer o bem e não para fazer o mal. O que Paulo está dizendo é que a alegria que vai para além da felicidade é quando o bem nosso é compartilhado com os outros. Por isso não vale a pena, querido, correr atrás de uma felicidade em que para que eu cresça o outro diminua, em que eu suba sobre os ombros dos outros, em que a mentira, a disfarçatez, a calúnia, a difamação, a intriga entre colegas, entre familiares, seja a regra pela qual as pessoas fiquem para baixo para que eu possa subir e crescer na vida. Essa é uma vitória de pirro, e vocês sabem o que significa essa expressão. É aquela vitória cujo valor é amargo, não vale a pena. Grande parte da crise do país em que nós vivemos é o fato de que cada um pensa somente em si. Que grande parte da nossa crise é o fato de que, se eu tiver o meu garantido, o dos outros que se virem. A alegria que vai para além da felicidade pensa não somente em si, ela pensa também nos outros. Pensa no propósito de Deus para as outras pessoas e, eventualmente, até sacrifica-se em relação aos outros. Eu estava fazendo uma conta com a minha família, um dia desse, enquanto nós estávamos comendo, coisas assim, irmãos, e aí que eu não quero fazer nenhum discurso de culpa, mas uma família de 5 pessoas, marido, mulher e 3 filhos, um exemplo, saem num domingo à noite para comer uma pizza. 40, 50 reais, uma pizza, 2, talvez o quê? 120 reais, 100, 120 reais, seria um preço que normalmente se paga, se você não for para um lugar muito bom. Se você tomar só um refrigerante, não pedir sobremesa, e assim por diante. Todos nós, ou grande parte de nós que estamos aqui, eu não conheço a sua situação financeira, podemos eventualmente fazer isso numa semana, talvez toda semana, outros talvez não toda semana. Mas você já parou para pensar que esse mesmo valor é o valor que, às vezes, uma pessoa subsiste o mês inteiro, mal sobrevivendo, comendo e precisando de favores dos outros? Hoje eu falava sobre a disciplina do jejum na minha classe de escola bíblica dominical e fazia menção de uma determinada instituição religiosa que, para mim, independente da doutrina que eles pregam, que não é cristã, certamente não é cristã, não concorda com a Bíblia, mas cuja ação é bastante sintomática e é bastante simbólica. Essa instituição, todo primeiro domingo do mês, ela institui um jejum para todos os seus membros, de modo que no primeiro domingo do mês, as pessoas passam o domingo inteiro sem comer, com um propósito religioso de jejuar, coisa que alguns de vocês fazem, eventualmente. Mas eis aqui o plus, eis aqui o mais. Sabe o que é que eles fazem? Eles calculam, seja em dinheiro, seja em bens, em gêneros alimentícios, o que é que eles gastariam naquele domingo. E então, na reunião deles à noite, depois do dia inteiro em jejum, quando eles vão entregar o jejum deles, eles pegam aquele valor, ou aquela cesta básica, ou aquele gênero alimentício correspondente ao que eles gastariam naquele dia, e eles colocam ali juntos e reúnem para dar a alguém que está carente. Eles conseguem compreender que de nada vale, do ponto de vista de Deus, aquele momento de renúncia do alimento, que é o jejum, se não tiver uma correspondência de olhar de lado e ver o próximo. Que jejum espiritual não é apenas algo que beneficia a mim, mas que pode beneficiar a outros. E então eles vão nas duas direções. Por um lado, eles jejuam e são espiritualmente beneficiados, porque o jejum permite ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para se fragilizar do ponto de vista físico, para se fortalecer do ponto de vista espiritual. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eles estariam gastando, eles não querem economizar apenas no benefício próprio. Eles querem pegar aquilo e entregar para alguém que está precisando. Seja em forma de dinheiro equivalente ao que eles gastariam, seja na forma de gêneros alimentícios. Em outras palavras,
eles conseguem compreender que a alegria que vai para além da felicidade não é alegria plena, se é apenas a alegria que alegra o meu coração. Ela precisa alegrar o coração de outros. Paulo, então, falava desses dois aspectos dessa alegria e convidava a igreja a crer que Deus continuaria cuidando deles. Veja que logo depois ele diz assim, verso 18, e aí com isso eu encerro a mensagem. Eu recebi tudo o que vocês enviaram e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito, que era o pastor daquela igreja, colega de Paulo, me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o nosso Deus e Pai, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo trazia um terceiro motivo, porque a alegria vai para além da felicidade. É que a glória de Deus se revela quando nós damos lugar a um coração alegre e grato pelo cuidado de Deus. Há pais e mães aqui presentes, e eu lhes pergunto, há coisa que encha o nosso coração de maior alegria do que o momento em que um filho ou uma filha reconhece algo que você fez, até sacrificialmente por ele, e diz muito obrigado? Você faz pelo filho ou pela filha o que você faz para receber o elogio e o obrigado? Certamente que não. Mas quando você faz, o elogio e o obrigado, o cheiro, o abraço, o reconhecimento, enche o seu coração de alegria? Sim, enche. Também enche o coração de Deus. Quando eu entendo que o que eu faço glorifica a Deus na terra, que o que eu faço traz alegria não apenas para mim, não apenas para as pessoas que estão ao meu redor, mas traz alegria principalmente para o coração de Deus. Sabe por quê? Porque se há alguém que por natureza é um Deus alegre, é o nosso Deus. A Bíblia diz em momentos de dificuldades pelos quais o povo de Deus passou no Antigo Testamento, a seguinte expressão, que a tua alegria, a nossa força é. A alegria verdadeira vem de Deus e ela fortalece a nossa vida. Portanto, a alegria que vai para além da felicidade é construída a partir de uma atitude de gratidão no seu coração pelo cuidado de Deus. É construída a partir de uma ideia de que ser alegre não é ser alegre sozinho, é também fazer os outros ao seu redor alegres. E, acima de tudo, quando esta alegria vai para a glória de Deus como reconhecimento que este Deus se alegra quando eu estou alegre nele. Eu sei que as circunstâncias pelas quais alguns de vocês têm passado são circunstâncias difíceis. Há pessoas aqui nessa igreja que recentemente perderam gente muito querida, gente que passou, que morreu. Eu sei que há pessoas aqui que estão com familiares no hospital, em situação crítica. Eu sei que há casais aqui que estão passando dificuldades, em crise, que há filhos dando desgosto a mães e pais, e eventualmente em conflito dentro de casa. Paulo não negava isso, eu também não posso negar, mas eu gostaria de lhe convidar, veja essas circunstâncias sob outra ótica, coloque os óculos de Deus em Cristo, para que a leitura da sua vida seja diferente, e ao invés de amargura e murmuração, você consiga ver propósitos que você não vê hoje, mas que apontam para uma razão maior pela qual esta provação, esta luta que você está passando, terá sentido. Faça isso, e mesmo em meio às circunstâncias, a alegria do Senhor encherá o seu coração pela gratidão no cuidado que Deus está tendo com você nesse momento. Deus tem razões, tem propósitos. Reconheça essas razões e propósitos. O seu coração se encherá de alegria, da alegria que vai para além da felicidade, desta felicidade circunstancial,
que nós somos tentados a buscar, tanto no dia a dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e orar a Deus nesse momento. Gostaria de que você, nesse instante, pudesse pensar um pouco no que Deus falou ao seu coração. Eu sei que partes da mensagem podem ter sido usadas por Deus, para trazer ao seu coração um encorajamento, conforto, ou talvez até incômodo e reflexão. Coloque isso agora diante de Deus. Esse momento em que nós oramos após a mensagem é um momento para que possamos responder a Deus em oração diante daquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Vamos falar com Deus juntos? Ó Deus amado e querido Pai, aplica esta palavra aos nossos corações. Aplica da maneira como só Tu, ó Santo Espírito, podes fazer. Porque só Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Só Tu conheces a necessidade de experiência de uma verdadeira alegria que só pode vir do Senhor. Que não está presa a pessoas, circunstâncias ou coisas, mas que está diretamente relacionada, Pai, ao reconhecimento grato, cheio de gratidão, do Teu cuidado, ao reconhecimento de que a alegria boa é a alegria compartilhada com outros, e muito mais, que a alegria ainda melhor é aquela que também alegra o Teu coração. Pai, eu não sei como cada um de nós vai pegar essas verdades e aplicar a si mesmo, mas eu sei que o Teu Espírito, Senhor, a quem nós pedimos que viesse nos iluminar, certamente visita os corações aqui presentes. E o que eu te peço, Pai, é que ao visitar, Tu apliques a Tua palavra de maneira tão precisa e poderosa, que saiamos daqui encorajados, a ponto de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça, Senhor. Nós oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.